Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Guilherme Araújo, tá? Eu sou corretor aqui da MyBroker Imobiliária e hoje eu vou falar sobre a última reunião do cupom. Como vocês viram, a taxa Selic foi mantida, né, em 13,75% e hoje vamos falar o porquê isso aconteceu. Então já deixa seu like aí, comenta e compartilhe com quem você quer que fique informado, tá? Sobre essa taxa, sobre as variações que ela pode ter. E hoje nesse vídeo eu vou falar sobre 5 assuntos que são inflação brasileira, câmbio, capital estrangeiro, inflação americana e juros americanos, tá? Então vem comigo. Primeiro, o que é inflação? Inflação é basicamente o seguinte, é os preços subindo em uma economia, tá? Nos últimos anos ou talvez até décadas tivemos uma inflação muito alta. Em 1989 a inflação chegou a 1.764%, tá? Então é uma inflação muito além do que a gente está vivendo agora, né? E com juros altos a gente tem menos incentivo para investidores, então o pessoal empreende menos, gasta menos dinheiro, coloca o dinheiro em renda fixa, em imóveis, tá? O pessoal que tem empresa contrata menos, então isso tem menos dinheiro girando na economia, tá? E os negócios diminuem, são menos empregados, então o consumo diminui também, consequentemente, né? E os preços tendem a cair, tá? Nos últimos anos a gente teve uma inflação relativamente alta, num cenário que a gente não esperava. Em 2021 tivemos uma inflação de 10,06% ao ano. Essa inflação foi muito além do esperado, né? Mas com a taxa Selic alta também, isso foi se controlando ao longo do tempo. E agora a gente se encontra num cenário que em 2 meses a gente teve deflação, que foi em julho e em agosto. Em julho, o Brasil teve uma deflação de 0,68%, tá? Então, isso significa que os preços talvez abaixaram, mas não é que a gente viu isso nos mercados, né? Para você que faz compras aí. E em agosto a gente teve uma deflação também de 0,36%, segundo o IBGE. Então foi 2 meses seguidos de deflação. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você mulher que geralmente faz compra, né? Ou casal aí que está mais acostumado a fazer compra no mercado, você viu que os preços diminuíram ou subiram? Deixa aí nos comentários para mim. Eu acredito que você não viu os preços diminuindo, né? Eu estou com um índice aqui, o índice geral, que fala aqui que alimentação e bebida em agosto subiu 0,24%, habitação subiu 0,10% na inflação e o transporte caiu 3,37%. Então, o porquê que teve deflação? Justamente por causa do petróleo, tá? O ICMS, ele abaixou cerca de 30%. Isso teve uma queda significativa nos preços da gasolina, tá? E por isso que a gente teve deflação. Mas isso não significa que todos os preços abaixaram. Porque, como vocês viram, a alimentação subiu, a habitação subiu, tá? E também influenciou a deflação a questão do petróleo internacional diminuiu também. Aqui, ó, o petróleo, ele estava pouco mais de R$92 e caiu para 88,29. Isso é uma queda relativamente baixa, né? Mas já representa uma queda e isso gera deflação. Porque a inflação ela é contabilizada em cima de commodities, né? E aqui, ó, eu peguei aqui o futuro da inflação, segundo o relatório Focus, tá? Então aqui há 4 semanas, o futuro aqui para 2023 seria de uma inflação de 5,33% e há uma semana de 5,17% e hoje de 5,1%. Então a gente percebe que está tendo uma deflação, né? Que as coisas vão abaixar ao longo do tempo, tá? Então a gente percebe que a projeção da inflação, a tendência é diminuir, né? Segundo o relatório Focus. Então isso impacta positivamente nos juros, porque os juros ele serve para influenciar a inflação a diminuir. Só que a inflação já está baixa.
tá? Então os juros eles tendem a abaixar também. Então eu acredito que na próxima reunião do Copom as taxas vão ser menos, tá? Vão diminuir aí, eu não sei quanto, porque é difícil prever isso, né? Mas eu acredito que vai ter uma leve queda na taxa de juros, na Selic. Agora vamos falar sobre desvalorização do câmbio. O que é desvalorização do câmbio? É basicamente o seguinte: a moeda perder valor em relação a outras, ou seja, você perde poder de compra e as importações acabam ficando mais caras, tá? Se o dólar ficar mais caro, a gente perde poder de compra. Consequentemente, as commodities ficam mais caras. O que é commodities? É o preço do café, do petróleo, da soja, entre outras commodities, tá? E o que é commodities? Commodities é basicamente a matéria-prima que em todos os países vão ter o mesmo valor, tá? Indeterminadamente de quem produz, e a sua oferta tem procura internacional, tá bom? Então, se você for no mercado, você vai encontrar preços mais altos do que antes, como aqui, ó, 0,69%, ou R$0,69, R$0,75, 0,78, tá? Então a moeda ela perde poder de compra, você vai comprar as coisas que estão mais caras. E como você consegue se proteger disso? Você consegue se proteger disso adquirindo imóvel, porque o imóvel ele valoriza quando essas outras coisas também sobem de preço, porque querendo ou não, um imóvel ele tem commodities na sua construção, que é o saco de cimento, a areia, tá? E eu fiz um levantamento aqui, há 10 anos atrás, se você comprasse um imóvel de 50 mil reais, hoje o seu imóvel estaria valendo 125 mil, ou seja, 3 vezes mais do que antes. E é isso que acontece também com as coisas do mercado, tá? Do supermercado. Se você fizer uma relação aqui com o dólar desvalorizou em relação ao real. Só que se você for comparar com outras moedas como Libra, Euro, o iene japonês, você vai perceber que houve uma valorização. Pegando aqui o dólar americano em relação ao real, ele está 5,21, tá? Mas se você pegar o dólar em relação à Libra, ela se valorizou cerca de 17% em relação ao euro, em relação ao dólar, desculpa. Se você pegar o euro, ele se valorizou 20%, tá? Então isso é uma diferença muito grande. E se você pegar em cima do iene japonês, o dólar se valorizou 31%. Isso acontece quando as taxas de juros estão altas e a inflação controlada, tá? E agora vamos falar sobre o terceiro ponto. O terceiro ponto é o capital estrangeiro, tá? Esse ano a gente já teve um recorde batido que não era batido desde 2008, que foi a questão dos investidores aqui no Brasil. No Brasil esse ano já temos 8,8 bilhões de reais investidos, capital estrangeiro que entra no Brasil, ou seja, pessoas que ganham em dólar investindo no Brasil, tem mais dólar, mais libra, mais dinheiro estrangeiro entrando no Brasil para investimentos, tá? E isso de certa forma é bom, porque a gente quer atrair recursos para a nossa economia crescer, tá? Então, pegando aqui, ó, em 2008, cerca de 8,6 milhões de reais saíram do Brasil. E em 2009 isso subiu para 50,7 reais entrando no Brasil. Em 2017 teve uma alta também de 35,8%. E aí chegou a pandemia, que foi em 2019, que começou e caiu 4,7 milhões. Só que em 2020, no cenário de pandemia também, entrou 7,4%, porque a nossa economia ela estava começando a se reerguer, tá? E em 2021, cerca de 102,3 bilhões de reais foram investidos no Brasil durante o ano todo. E agora em 2022 já temos 88 bilhões sendo investidos no Brasil. E isso é muito bom.
Isso significa que o nosso país, de certa forma, está interessante para investidores de fora, né? E agora vamos falar sobre o quarto ponto, que é a inflação americana. A inflação americana está subindo muito, 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 muito. Só que tem um porém, os americanos não estão acostumados com inflação alta igual a gente que é brasileiro, tá? A inflação americana nos últimos 12 meses se acumula em 8,3%. Isso significa que as coisas nos Estados Unidos estão ficando mais caras. E por que isso acontece? Vamos lá. A inflação americana aqui, ó, quebra todos os recordes. Plano de saúde subiu 24,3%, recorde. Equipamentos externos e suprimentos subiu 13,1%, recorde também. E isso está acontecendo muito porque as commodities estão com preço mais caro, então o dólar se desvalorizou em relação ao real, então eles pagam mais caro para comprar coisas do Brasil para lá. O aumento da base monetária, ou seja, está imprimindo mais dinheiro nos Estados Unidos, e isso aumenta o consumo. Uma alta demanda, agora as pessoas têm mais dinheiro para consumir, consomem mais, a oferta é a mesma e isso o preço sobe. O preço subindo, a inflação também sobe, tá? Para vocês terem uma noção, nos Estados Unidos foram criados 528 mil empregos em julho e 315 empregos em agosto, cerca de 3,7%, tá? A mais. Ou seja, agora tem mais emprego, mais gente trabalhando, mais famílias com renda, e isso aumenta a inflação, gera consumo e os preços sobem. Aqui no Brasil, como a gente já está acostumado com isso, é muito simples de se prevenir de uma inflação, de segurar seu dinheiro, de ganhar dinheiro com as taxas de juro alto e com a inflação caindo, como é o cenário de agora. Eu fiz uma comparação aqui para vocês entenderem. A taxa Selic estava e se manteve em 13,75%, né? Só que os bancos, eles financiam com a taxa de juros de 8,9%. E isso dá uma diferença de juros aí, da Selic com a taxa do banco, de 4,85%. Ou seja, você pega o seu dinheiro, coloca em uma renda fixa, que vai te render 13,75% ao ano, financia o seu imóvel com uma taxa de 8,9%, e você paga o seu imóvel com a rentabilidade que está recebendo da Selic, que é 3,75%, e ainda sobra para você 4,8%. Ou seja, você consegue trabalhar de certa forma com juros negativos aqui. E isso é muito interessante. Só que os americanos não sabem fazer essa manobra, assim como a gente que é brasileiro, tá? Então por isso que eles estão passando por uma crise, entre aspas, lá. E agora entramos no quinto ponto, que é paridade de juros. O que é paridade de juros? Basicamente é o seguinte: paridade de juros é você comparar os juros de dois países, tá? Então se a gente pegar aqui, ó, um país como a Argentina, que está com 75% de juros, isso parece bom, né? Só que a inflação para 2022, ela está com expectativa de chegar até 100%, ou seja, isso significa que você vai ter um ganho negativo, né? Se é ganho e é negativo, então você está perdendo dinheiro aí, né? Nesse cenário. Ao contrário do Brasil, que os juros está mais alto que a inflação e a inflação tende a cair. Por isso que está tendo muitos investidores investindo no Brasil, por isso que o Brasil está tão atrativo para os investidores. E isso é bom para a gente, porque a gente vai captando recursos para crescer a nossa economia. E se a gente for aqui, ó, olhar para os 4 principais classes de investimentos, de ativos aqui do Brasil, ações e negócios, quando a gente olha para ações e negócios, se a inflação continuar baixa, é bom, extremamente bom para a gente, tá? Mas se esse cenário mudar, já não fica tão atrativo. Agora, se você quer investir em renda fixa, isso é excelente quando a renda do seu investimento é pós-fixada, porque você vai receber uma taxa de 13,75% e a inflação é menor que isso, então você está ganhando.
e também investir em fundos imobiliários e imóveis. Esses dois pontos aqui é muito interessante para investimento nesse cenário que a gente vive. Por quê? Se você tem fundos de investimentos, você vai ganhar com o aluguel e com a rentabilidade também, né? E o aluguel, ele é corrigido pelo CDI e pelo IGPM. E isso é muito bom. Com essas taxas que a gente tem, isso vai subindo, subindo, você vai ganhando mais. Fora que você ganha com a valorização também. E você pode fazer aquela manobra que eu te falei, né? Investir seu dinheiro em uma renda fixa, tá? E comprar seu patrimônio, ou seja, você vai ter 3 fontes de renda fazendo 2 investimentos, que é a renda fixa, você vai ganhar acima da inflação, ou seja, os bancos estão com a taxa mais baixas, você vai pagar com a sua rentabilidade, você vai ganhar com o valor do aluguel e você vai ganhar com a valorização do seu imóvel, tá? Então, o Brasil está num cenário muito atrativo para investimentos, para captar recursos estrangeiros para nós. E quando a inflação está diminuindo, a taxa de juros, a tendência é que diminua também. Então, na próxima reunião do Copom, eu acredito que ela vai abaixar a taxa Selic. E você? O que você acredita que pode acontecer? Deixa aí nos comentários para a gente ver se você vai acertar ou não. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com as pessoas que você quer que também recebam essa informação. Vai ser muito valioso isso para eles, tá? E curte, comenta, compartilha. Tamo junto e até a próxima. Espero que você gostou desse vídeo.